Graça e paz a você, a sua casa e a sua família. Hoje nós vamos meditar no Salmo de número 39, Salmo de autoria de Davi, com um total de 13 versículos e tem como tema central a vaidade do ser humano, a futilidade, a limitação das nossas vidas diante da grandeza, do poder e da eternidade do nosso Deus. Interessante esse salmo. Vamos ler aqui do versículo 1, diz o seguinte: digo comigo mesmo, guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua. Porei mordaça a minha boca enquanto estiver na presença do ímpio. Emudeci em silêncio, calei acerca do bem, e a minha dor se agravou. Embrasou-se no meu peito o coração, enquanto eu meditava, ateou-se fogo. Então disse eu com a minha própria língua: dai-me, Senhor, a conhecer o meu fim e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Deste aos meus dias o comprimento de alguns palmos, a tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Esse tema da vaidade, da fragilidade, da futilidade da vida aparece muito em outro personagem, em Salomão, o filho de Davi. E ao ler esse texto, a gente entende um pouco da teologia, da doutrina, da experiência, do amor, da reverência que Salomão tem para com o seu Deus, porque de alguma forma ele tem isso dentro de casa, ele aprende isso na vida prática de Davi. Salomão não tinha apenas um pai que vivia uma fé em teoria, mas Davi vivia uma fé absurdamente prática. Davi exalava, Davi transpirava literalmente a sua fé. Davi era um homem muito intenso e dentro da sua intensidade também cometeu erros terríveis, mas se arrependeu de maneira profunda, rasgando o seu coração diante de Deus, chorando e se arrependendo, confessando o seu pecado. Ora, pela instrumentalização do Espírito Santo de Deus, no sono, na inquietação, no confronto da mente, ora, através da palavra profética levantada pelas pessoas ao entorno de Davi. Mas Davi não era um homem apenas de muitos sentimentos, Davi não era apenas um homem absurdamente passional, emotivo, Davi também era um pensador, Davi também era um filósofo cristão. Quando nós estudamos, por exemplo, o registro dos chamados manuscritos do Mar Morto, que são textos localizados ali na região norte de Jerusalém, na região do próprio Mar Morto, manuscritos que foram descobertos entre o período de 1947 e 1956, cerca de 25 mil fragmentos que geraram mais de 1000 rolos que são estudados desde a sua descoberta, entre eles o registro de Davi. Esses rolos eles foram escritos por personagens que muitos entendem serem uma comunidade de essênicos. Essa comunidade teria vivido entre o século II e o século I antes de Cristo, e talvez João Batista seja um dos seus principais herdeiros, porque João Batista, se não foi essênico na sua totalidade, mas absorve algumas das principais práticas dos essênicos. E dentre esses rolos há o texto dos Salmos e há o registro das falas e da história de Davi. E quando se fala a respeito de Davi, nós temos o registro de alguns milhares de textos. Davi não teria escrito apenas os salmos que nós temos aqui, cerca de 40 salmos. Dentro desse livro que foi canonizado com 150 salmos, nós temos algo em torno de 40 e poucos deles que são de autoria direta de Davi. Outros personagens também escreveram, nós temos salmos também de Moisés, dos filhos de Asaf, de Corá e outros autores. Mas aqui voltando à história rápida, a introdução de Davi, Davi teria escrito salmos
Provérbios, Davi teria escrevido outros cânticos. Então, quando nós pensamos em Davi, devemos lembrar, a partir desse texto, que Davi não era apenas um artista, que Davi não era apenas um poeta, que Davi não tinha apenas o coração sensível, o coração passional, emotivo, mas que Davi também era um pensador, Davi também era alguém que refletia a respeito da sua própria vida, da existência humana e do relacionamento da humanidade com Deus. E ao refletir sobre si mesmo, ele decide guardar os seus caminhos. Ele decide observar de maneira mais atenta como ele conduzia a sua própria vida. E ele toma uma decisão aqui interessante, porque ele diz assim: vou guardar a minha língua, vou pôr uma amordaça, vou fechar a minha boca, vou cerrar a minha língua diante do perverso, diante do iníquo, diante do ímpio. Então, Salomão, nos seus provérbios, vai dizer como é tolo, muitas vezes, repreender o ímpio, porque quanto mais você repreende o ímpio, mais tolo ele se transforma, porque ele não aceita, ele não acata a correção, ele não acata a disciplina. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Os justos acatam, mas os loucos desprezam. Salomão vai dizer isso logo no seu provérbio 1. E Davi decide sabiamente não discutir. E aqui é uma dica profunda, querido, numa época de redes sociais, numa época de muita exposição, não discuta com o ímpio, não discuta com o tolo, não discuta coisas profundas. Jesus vai dizer para não darmos pérolas aos porcos, porque realmente não há proveito. Nós devemos testemunhar do bem, devemos testemunhar da justiça, devemos testemunhar da nossa fé, devemos viver uma vida prática daquilo que nós cremos, mas muitas vezes não vale a pena o discutir, porque as pessoas não estão interessadas no conhecimento, as pessoas estão interessadas na exposição, estão interessadas nos likes, estão interessadas nas curtidas, estão interessadas em quantas vezes vai ser compartilhado. Então, não há sabedoria, muitas vezes. Lógico que há exceção e que vale a pena, sim, utilizar as redes sociais também para fins educativos, também para fins de aprimoramento, amadurecimento da fé. Mas olha, talvez estejamos falando de exceção, porque a grande regra tem sido de muita idiotice, de muita tolice, de muita babaquice, de muita exposição tola, fútil, e que tem deixado pessoas entristecidas. E Davi vai dizer assim: olha, eu cansei, eu decidi nada falar diante do ímpio. Só que, ao mesmo tempo que ele decide nada falar, algo o incomoda, porque ele vai dizer assim, versículo 2, emudeci em silêncio, calei acerca do bem. Aí vem um X da questão. Ao mesmo tempo que não vale a pena discutir, não vale a pena argumentar, porque, de novo, as pessoas não estão interessadas em argumentações lógicas, não estão interessadas em argumentações racionais, não estão interessadas na verdade espiritual, na verdade única e verdadeira que vem do alto céus, e não estão interessadas na verdade prática que aquele que vive uma fé com Cristo tem a dizer. Mas, quando nos calamos de maneira completa a respeito da verdade, existe uma outra inquietação, porque Davi vai dizer assim: esbrasou-se no meu peito o coração, enquanto eu meditava, ateou-se o fogo, então disse eu com a minha própria língua: dai-me, Senhor, a conhecer o meu fim e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. E ele continua a dizer: na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Ele faz uma comparação da sua fragilidade, da sua vaidade, da sua pequenez com a grandeza de Deus. Deus é grandioso. E Davi diz o seguinte: eu me calei, eu amordeci, eu fechei, eu cerceei a minha fala diante do ímpio, diante do iníquo, diante do tolo, porque realmente não vale a pena. Mas ao meditar na grandeza de Deus, quando eu penso na justiça, quando eu penso no bem, quando eu penso na bondade, quando eu penso na grandeza, quando eu penso na verdade de Deus, ateou um fogo, alguma coisa abrasou, queimou dentro do meu peito,
porque é impossível se calar. Olha que coisa conflitante, que antagonismo, que paradoxo que a gente vive. Não vale a pena a discussão, mas vale a pena a fala, o testemunho da verdade. Querido, não se cale diante da verdade, não discuta ela, não vale a pena discutir com o tolo, não vale a discutir com o nécio, não vale a pena discutir com o ímpio, mas vale a pena testemunhar a verdade, vale a pena declarar a justiça, vale a pena dizer o que Deus tem sido e feito nas nossas vidas. Em dado momento, depois daquela cura fantástica, maravilhosa que Pedro e João, em nome de Jesus, exerceram diante, à frente do templo, na Rua Formosa, daquele coxo que mendigava, eles foram levados pelo sinédrio, pelos juízes religiosos daquela época, pelos inquisidores, e eles foram ali questionados. E como não havia o que dizer contra, eles mesmos declaram isso em Atos capítulo 4, é notório, o fato é manifestado, não temos o que dizer contra, um grande feito, um grande milagre foi feito, mas para que não se propaguem mais a respeito do nome de Jesus, proibamos eles de declararem, de ensinarem o nome de Jesus. E quando propuseram isso a Pedro e João, Pedro, de maneira fantástica, vai dizer: como? Julguem vocês a respeito disso, como nos calaremos diante daquilo que temos visto, diante daquilo que temos recebido? Julgai vós a esse respeito, se é lícito, se é justo nós darmos ouvido a vós ou a Deus, que tem feito grandes coisas nas nossas vidas. Então, querido, fuja das discussões tolas, fuja das discussões que não levam a lugar nenhum, mas continue a falar das grandezas, das belezas, das obras, das maravilhas de Deus, continue a falar daquilo que Deus tem sido e feito na sua vida. Que Deus te abençoe, a você, a sua casa e a sua família, em nome de Jesus.